Gostoso o período do louvor, né? Benção adorar o Senhor. Amém. O título da mensagem de hoje é Avançar. Avançar quando? Sempre? Avançar quando Deus diz siga em frente, amém? A gente tem falado um pouco sobre isso, sobre a correria da vida moderna. Não sei como foi sua semana, mas você já teve aquela sensação de, mesmo em meio à correria, mesmo em meio à agitação, por dentro você sentir-se assim travado ou parado? Está agitado por fora, mas parece que por dentro assim você não sai do lugar. E muita gente se sente assim, sabe, parada no tempo, sem avançar, estagnado na vida espiritual, às vezes parada na fé, parada nos sonhos, parada nas decisões, mas há momentos também que, situações também que ficar parado não é uma opção. A gente precisa seguir em frente, a gente precisa avançar. E às vezes é difícil isso, quando a gente se acostumou a uma situação, ou quando a gente mesmo se condicionou a uma situação, seja no casamento, seja na família, seja no ministério, seja na vida profissional, quando a gente se acomodou a uma situação, como é difícil avançar. E mesmo na fé, mas há momentos em que nós nos vemos diante de uma situação que nós temos que romper com isso também. Então, quem sabe você precisa avançar em alguma área da sua vida, ou na fé, mas como avançar também? Então, é exatamente nesse contexto que nós encontramos o Josué. Conhece o Josué? Então, abre a sua Bíblia aí no livro de Josué, capítulo 1. E essa é uma mensagem que de vez em quando nos persegue, parece. E já oraram sobre mim com esse texto certa vez, e eu tenho um carinho especial por esse texto. Onde nós temos aquele momento em que Moisés, o líder, aquele que libertou o povo hebreu do Egito, que por 40 anos conduziu o povo pelo deserto, e agora chega às portas da terra prometida, mas não é ele quem conduz o povo mais. Ele morreu, ele se foi, ele partiu, e agora Josué tem essa missão de conduzir o povo de Deus na entrada da terra prometida. Todos se situaram? Josué capítulo 1, então, nós vamos do versículo 1 até o 9, certo, gente? Verso 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os teus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar.
Amém, igreja? Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado, Deus, porque as tuas promessas são fiéis e verdadeiras. Obrigado porque tu continua esse mesmo Deus poderoso, um Deus de palavra, um Deus de promessa, um Deus que falou no Antigo Testamento, um Deus que falou no Novo Testamento, um Deus que fala hoje, um Deus que escreve a história, a nossa história. Por isso nós, mais uma vez, oramos, entregando esse culto como adoração ao Senhor e dando toda a liberdade ao Teu Espírito Santo de falar ao nosso coração aquilo que o Senhor quer produzir, Deus, em cada vida. Fala conosco nessa noite e nos abençoe, Pai. Mais uma vez pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então encontramos aqui o Josué diante de uma responsabilidade enorme. Liderar um povo tão grande, uma multidão, talvez milhões de pessoas, e um povo difícil, um povo complicado. À frente dele, um rio para atravessar, cidades com muralhas, exércitos gigantes. Tantas incertezas pela frente, e o líder aqui morreu. Conquistar uma terra que foi prometida, mas que é desconhecida para ele. Será que a gente consegue imaginar o peso disso? Alguém que viveu sempre à sombra de Moisés, agora tem que assumir essa responsabilidade tão grande. Moisés não estava mais com ele. E Josué sente o peso dessa responsabilidade. Como vai ser agora? Moisés está morto, nosso líder está morto. Ou seja, estava começando um novo momento na vida de Josué, uma nova fase, um novo ciclo. E ele tinha um chamado de Deus, uma responsabilidade de assumir isso, mas o coração dele estava temeroso diante dessa responsabilidade. E quantas vezes conosco é assim, quando a gente está com medo, mas naquela hora Deus fala ao nosso coração. E aqui nós vemos isso acontecendo, e é interessante que quando Deus fala com Josué, a primeira fala de Deus não é uma fala assim de consolo para Josué. Não é uma fala do tipo assim, calma, Josué, espere mais um pouco, pensa bem, né? Espera mais um pouquinho. Não, a primeira fala de Deus aqui é uma ordem para Josué. Prepare-se e passa este Jordão. Eu tenho em casa a King James, aqui é a versão NVI, mas na King James diz levante-se. Alguém tem uma versão que diz isso? Levante-se e passe esse Jordão? Alguém tem essa versão aqui? Aqui é a versão NVI, prepare-se, mas as Bíblias mais antigas vai ter essa ordem de Deus, ou seja, Deus não começa consolando, Deus não começa mas não uma palavra assim de consolo para Josué, mas ele dá uma ordem, Josué, prepare-se, levante-se, chegou a hora, é agora, é hora de avançar. E quando eu pensei, irmãos, nessa palavra, Jordão sempre representa um desafio para nós. E assim como era impossível atravessar o Jordão, com crianças, com idosos, aquilo que é impossível para nós, para Deus é possível. E nós também temos situações, irmãos, que nós temos que avançar, e tem situações na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento, no nosso ministério, onde a gente se vê numa situação que parece impossível superar. É impossível passar aquilo. Mas aí nós recebemos uma palavra de Deus. O que é impossível para o homem é possível para Deus. E quando Deus, irmãos, nos manda avançar, nós temos que seguir em frente. E aqui é o que Deus diz a Josué. Não é hora de se lamentar pela morte de Moisés. Não é hora de ficar chorando. Não é hora de ficar lamentando. É hora de avançar. Mas como avançar? E essa é a questão dessa mensagem. Como que a gente pode avançar? Em primeiro lugar, é
Avançar exige deixar o passado para trás. Você viu no versículo 3 o que Deus disse para Josué? Moisés, meu servo, está morto. Josué, que dura realidade, né? Josué, Moisés morreu. Ele está morto. Sabe? Agora é contigo, você tem que assumir essa responsabilidade. Agora, o que Josué deve ter pensado? Quem sou eu? Moisés é o cara que levantou o cajado e o mar se abriu. É o cara que subiu no monte Sinai lá e Deus deu para ele as tábuas da lei, os 10 mandamentos escritos com o dedo de Deus. É o homem que viu a terra se abrir e engoliu os rebeldes. Esse é o nosso Moisés. Agora, quem sou eu para conduzir essa multidão, esse povo? Eu não tenho a mesma experiência que ele, eu não. Será que eu vou dar conta? E é interessante que Deus aqui, sabendo o coração, Deus não pergunta se Josué estava preparado, Deus dá uma ordem para ele. As pessoas estão no ministério assim, mas mesmo que não está no ministério, quantas vezes Deus faz isso com a gente? Deus nos chama, Deus nos confere uma responsabilidade e a gente sente, quem sou eu para fazer isso? Quando a gente pensa, não, mas chama outro, tem gente mais capacitada, tem gente que é muito melhor que eu para fazer isso aí, Senhor, manda outro. Quantas vezes a gente não se sente preparado para aquilo que Deus nos confia? Deus nos chama mesmo quando nós não nos sentimos prontos. Sabia disso? Ou você acha que quando Jesus chamou aqueles 12, eles se sentiam prontos? Quem é que se sentiu pronto para assumir alguma coisa no reino de Deus? O chamado de Deus não depende da nossa autoconfiança. A obediência ao chamado de Deus depende da nossa confiança em Deus. Isso é dependência. O Elton falou antes. Dependência do Senhor. É por isso que a gente atende ao chamado, porque a obra é tão grande, irmãos, a obra é espiritual, a obra é de Deus, é uma tão maior do que nós somos por nós mesmos incapazes de fazer. Mas quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, aí sim, é possível. Quantas vezes você pensou, eu não estou pronto. Isso é demais para mim, Senhor. Josué deve ter pensado isso. Isso é maior do que eu. Mas Deus diz o quê? Levante-se. Prepare-se. Quantas vezes Deus já sussurrou? Não ser no seu ouvido, mas no meu. Eu te escolhi. Eu te escolhi. Não interessa se você se sente preparado ou não. Eu te escolhi. Deus começa com uma dura realidade. Josué precisava entender que acabou. Moisés morreu. Não adianta ficar se lamentando, não adianta ficar chorando, não adianta ficar olhando para trás, porque quando você olha para trás, dirige olhando para trás, você não vai muito longe. Por quê? Por que o para-brisa é desse tamanho, o retrovisor é assim pequenininho? Por quê? Para onde que a gente deve olhar mais? Para frente. Mas está ali, quando dá uma olhadinha para o passado, não é para trás, o que está acontecendo no retrovisor. Mas se a gente ficar olhando para trás muito tempo, o tempo todo, vai acontecer o quê? Tem que olhar para frente. Josué, para de olhar para Moisés, para de olhar para os feitos do passado, para de olhar para a glória do passado, para os milagres do passado, para quem Moisés foi, começa a olhar para frente. E isso é para nós, irmãos. Muitas vezes tem gente que não avança na vida, sabe por quê? Está preso ao passado. As glórias do passado ou as decepções, os fracassos do passado, as feridas do passado, fica lambendo ferida, fica desenterrando morto, fica ressentido, magoado. Não, eu não posso seguir à frente, está preso, amarrado ao passado. Porque lá aconteceu uma justiça com você, porque lá aconteceu isso, porque lá eu sofri isso, porque lá, por isso que eu estou nessa condição. E fica o tempo todo nisso. Só olhando para trás e não avança. Tudo isso trava o avanço, ou seja, para seguir em frente tem que olhar para frente. Agora, irmãos, uma coisa também que a gente percebe aqui, ó.
Tem gente que quer avançar, até deseja, mas intenção é o suficiente? Não? O que precisa? Precisa de uma atitude. Sabe, é mais do que um desejo, é mais. A intenção é bom, que bom ter essa intenção, né? Mas é mais do que isso, mais do que desejar. Tem que ter uma atitude. O que você ainda está carregando que Deus já mandou você deixar para trás? Existe alguma coisa? Irmãos, aproveita essa oportunidade. Esse é o momento que se cria, às vezes, num culto, para a gente olhar para dentro, olhar para o Senhor, olhar para frente e sair diferente. Sabe, algo na tua vida que Deus já disse, olha, esquece isso, perdoa isso, sabe? Toca a vida, deixa para trás, segue adiante, para de ficar no passado. Alguma coisa que Deus já mandou você deixar para trás, mas você insiste em carregar, você não quer abrir mão daquilo. Às vezes pode ser uma mágoa, um ressentimento, às vezes pode ser a perda de alguém, até a perda de uma bênção, uma oportunidade, ou está preso às glórias do passado. O que você tem que abrir mão? Você avança quando você aceita que Deus está fazendo algo novo. Meus irmãos, isso é tão lindo que vale até a pena repetir. Sabe, a gente realmente não se sabota, não se auto-sabota, né? Mas a gente realmente avança quando a gente sente, percebe, sabe? Deus está fazendo algo novo, Deus está falando comigo, Deus está me dando uma direção, Deus está abrindo a porta, Deus está confirmando isso no meu coração. Agora eu vou. A gente aceita isso, que é algo de Deus, que é algo espiritual. E a gente vai sem medo, irmão. Com medo ou sem medo. A gente vai porque a gente sabe que Deus está direcionando. Tem gente que fica esperando sentir coragem para agir. Tem gente que fica esperando, irmãos, confirmação após confirmação de Deus. Sabe? Esperando um anjo descer. Esperando um sonho espiritual acontecer. Sabe? Tudo precisa estar assim perfeito. Então, agora que eu tenho todas as seguranças, né? Todas as confirmações, ainda não sei se vou. Mas Deus já falou. E Deus não fica negociando emoção. Quando Deus dá uma ordem de esperação. Deus não disse, sinta vontade. Se você sentir vontade, a hora que você sentir vontade, você vai. Sabe, a hora que estiver melhor, Josué. A hora que passar um pouco essa tristeza aí pelo teu passado, pelas tuas dores, aí tu vai. Deus não falou isso. Só vai, deu uma ordem. Levante-se. Prepare-se. Irmãos, avança quem decide obedecer. Essa que é a verdade. Quem decide se mover. E agora, como avançar? Segundo lugar. Avançar exige, irmãos, confiar nas promessas de Deus. Versículo 3. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Ou seja, Deus deu uma promessa, mas a promessa veio antes da conquista. Havia uma promessa, a terra é de vocês. Deus prometeu, mas Deus deu de mão beijada essa terra? Não, irmãos. Eles tiveram, irmãos, que lutar. Eles tiveram que conquistar palmo a palmo daquela terra. Se você olhar umas páginas para frente, você vai ver que Josué, irmãos, ele destruiu 31 reis e seus exércitos. Cidades com muralhas, batalhas, inimigos, guerreiros. Se teve que conquistar, irmãos, palmo a palmo, espaço por espaço, aonde você pisar o teu pé, onde puserem os teus pés, eu darei a vocês. Eu darei, mas você vai ter que colocar o pé. Você vai ter que pisar. Você vai ter que entrar. Aí eu vou dar. Então, irmãos, às vezes a gente quer assim, as bênçãos do Senhor, quer avançar, mas quer que as bênçãos caiam do céu, venham para a nossa vida, e Deus quer que a gente vá ao encontro. A gente tem que ser intencional também. A gente tem que confiar naquilo que Deus entregou para nós, irmãos, e muitas vezes, não estou falando promessa barata aqui, mas o livro, a Bíblia, muitas vezes é chamada de um livro de promessas.
tem promessas específicas, mas tem promessas que são para o povo de Deus. Uma vida abundante. Vitória através de Cristo Jesus. Tem tantas promessas maravilhosas para você, para sua família, para o seu ministério. Mas é preciso obedecer e avançar. Confiar nessas promessas de Deus. Deus declarou a vitória deles. Onde vocês puserem os pés de vocês, eu entrego a vocês. Havia essa promessa e essa declaração de vitória, irmãos, muda tudo. Porque o povo de Deus não estava lutando por uma vitória, mas estava lutando a partir de uma vitória. A partir de uma vitória. Isso muda tudo. A palavra de Deus nos diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em nenhum momento a Bíblia nos manda temer o diabo, ou quem quer que seja. Resistir ao diabo e ele fugirá de você. Submetei-vos a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá. Confie nas promessas do Senhor. Você avança confiando que você não está sozinho. Irmãos, essa é a nossa segurança. Essa é a nossa força na batalha. Saber que Deus está conosco. Versículo 5 diz assim: ninguém conseguirá resistir a vocês. Ninguém. Todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. O que Jesus disse para os discípulos, para os seus seguidores? Ide fazer discípulos. O que mais? Ensinando a guardar todas as coisas que eu os tenho mandado. E estarei com vocês todo domingo. No culto da igreja livre. Todos os. Na segunda-feira também? Feriado também? Nos dias bons, Jesus vai estar com a gente? E nos dias maus? Não é a promessa de Jesus? Nunca nos deixará, nunca nos abandonará. Irmãos, Deus não prometeu que uma estratégia militar, Josué, mas prometeu a presença dele. Desafios, irmão, nós enfrentamos todo dia. É doença, é problema financeiro, é problema de ordem espiritual, de ordem emocional, família, perseguição. Tem tanta coisa, né, irmãos, nesse mundo. Enquanto a gente viver aqui, no mundo tereis aflições. Então não é uma novidade para nós isso. Mas o que não nos deixa, irmão, ficar doente da alma, o que não nos deixa cair em depressão, muitas vezes, é a certeza da presença do Senhor. A canoa pode chacoalhar, mas não vai afundar porque Jesus está no barco. Né? O rio vai transbordar, a chuva vai cair, o vento vai soprar contra a nossa casa, mas ela não vai cair, nós somos firmados em Cristo, nós estamos vivendo a palavra de Deus, praticando. A presença dele é a nossa segurança. Não é que nós somos tão fortes, tão bons, tão capacitados, tão sábios, tão conhecedores da Bíblia que vai. Não, não é isso, mas a presença do Senhor nos dá uma coragem que nós não temos, uma ousadia que nós não temos, uma intrepidez que nós não temos. Mas a presença do Senhor. Essa é a chave de tudo. Deus não disse para Josué: Josué, você é forte, Josué. Não é aquelas palavras de autoajuda. Você é capaz. Vai. Deus não disse isso. O que Deus falou? Eu estarei com você. Amém, irmãos? Estão entendendo isso, irmãos? Essa é a nossa segurança, irmãos. E é isso que muda tudo. Não é a nossa sabedoria, nossos dons, nossa capacidade, nossa influência, nosso poder. Não, não é isso, irmãos. É que Deus está conosco. E é isso que nos dá a certeza e a segurança e que faz toda a diferença. Esse é o segredo. Não é quem você é, mas quem está com você. Quem está com você? Ele está com você? Você acredita nessa promessa de Jesus? Você tem medo do diabo? Você tem medo do governo? Tem medo da inflação? Tem medo de morrer de fome? Não. Ele sabe o destino dele, né? Tá chegando. Bem quentinho esperando ele lá.
Quando Deus está presente, o medo perde a força, a insegurança perde a voz. É impossível começar a recuar. Mas quando Deus está presente, isso faz a diferença. É como a criança com os pais, né? Está no escuro daquele medo, a criança chora, grita, pai, mãe, né? Aí quando o pai e a mãe chegam ali, o que acontece com o medo? Vai embora. Ele nem quer explicar, não quer explicação. Só a presença do pai e da mãe já acalma o coração. E é assim, queridos, quando a gente está, irmãos, passando por dificuldade, por lutas, nós, por causa das nossas emoções, da nossa condição humana, às vezes nós somos assaltados pelo medo, pela ansiedade, pela preocupação, ou você não passa por isso? Mas tão logo a gente se recompõe, a gente lembra o quê? Que o Pai está conosco. E quando a gente sente a presença de Deus, irmãos, pode ser perigosa a situação, mas o medo vai embora. Porque nós somos bons? Por quê? Porque Deus está conosco. Sabe, a confiança na promessa de que Ele está conosco todos os momentos, que não nos abandonará no momento difícil, de dor, de tristeza, de luto, de perda, de doença, de morte na família, de prejuízo, de golpes. Não nos abandona nessa hora. E é isso que nos acalma o coração, é isso que nos dá a segurança, a força para avançar e não desanimar. Avançar exige coragem em meio ao medo. Nos versos 6, 7 e 9, a gente já leu antes, esses 3 versículos, nós vimos por 3 vezes Deus repetindo a mesma coisa. Alguém sabe me dizer o que é? Sim. Seja forte e corajoso. Uma vez, outra, mais uma. 3 vezes Deus repete a mesma coisa. Por que será que Deus repetiu 3 vezes para Josué? Eu lá no fundo suspeito que Josué estava com medo. Ele estava assustado diante da responsabilidade, né? E Deus disse, Josué, seja forte, Josué. Seja corajoso, Josué. Irmão, aqui, ó, uma verdade muito importante aqui. Coragem não é ausência de medo, viu, irmãos? Coragem não é ausência de medo. Coragem é quando você, mesmo com medo, você enfrenta aquela situação. Sabe, você não paralisa, você vai adiante. E essa é a questão que diz aqui, ó. Coragem é avançar apesar do medo de quê? Medo de fracassar. Às vezes, irmãos, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Sabia disso? A gente quer ficar no 0-0, né? O outro não está ganhando, mas eu também não estou perdendo. E, queridos, irmãos, medo de fracassar. Gente que deixa de avançar por medo de fracassar, medo de assumir responsabilidade. Quantas vezes, irmãos, Deus está chamando para você se envolver na obra do Senhor, aqui na igreja, na rua, fora, servindo ao Senhor, e você não vai por medo de fracassar? Medo de assumir responsabilidade. Eita geração, irmãos, que tem medo de assumir responsabilidade essa, né? Medo de assumir responsabilidade, medo que não venha dar certo, o que vão falar de mim depois, medo de não dar conta, medo de tentar de novo. A gente não tem coragem para tentar de novo. Deus fala 3 vezes aqui, seja forte e corajoso. Sabe por quê? Porque essa é a postura de um conquistador. Não é de alguém que não tem medo, mas que é alguém que tem medo até, mas que assume essa postura debaixo de uma palavra de Deus, debaixo do poder de Deus, e se torna um conquistador. Quem aqui já sentiu medo de dar um passo importante, de assumir alguma coisa importante? Alguém já passou por isso? Quem nunca, né? Quem nunca, né? Então, a Josué aqui. O que não pode, irmãos, o problema não é sentir medo. O problema é paralisar com medo. Sabe, de não avançar. Ficar travado a vida toda por medo. Você que é casado aí, você conheceu quem é tua esposa hoje, não deu um medinho de se declarar para ela assim, não deu assim? De chegar nela e puxar uma conversa, na hora de conquistar, não deu um friozão? O Elton disse que não, né, Elton? Estou muito autoconfiante ali. O Elton não, né?
A mulher já tinha dado todos os sinais. Está muito espiritual, né? Mas muitos de nós, se não tivesse enfrentado aquela ansiedade, aquele medinho, ia estar solteiro até hoje. Né? Foi lá, se conversou, puxou uma conversa lá e foi, conquistou. Né? Às vezes tem cara que é muito devagar, que a mulher fez isso também. Não acontece isso, né? E falar com o sogro, né? E falar com o sogro, antigamente tinha isso, né, Delcio? Hoje não precisa mais, né? Deveria, né? Mas antigamente tinha que conversar com os pais da moça, né? Para pedir namoro ainda, né? Misericórdia, né? Mas se não encarasse esse medo, ia ficar um solteirão. 50 anos hoje. Né? Então, é isso, irmão. Tem que ir à luta, senão não tem a bênção. E, queridos irmãos, agora aqui no versículo 8, Deus conecta a coragem aqui com algo poderoso. Verso 8. Não deixe de falar este a lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. É a nossa Bíblia hoje, irmãos. Não tinha o Novo Testamento antigo, mas tinha o Pentateuco, tinha a lei, tinha os... Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Irmãos, se a gente quer ter coragem, irmãos, se a gente quer ser bem-sucedido em tudo que a gente pode ser aqui nesse mundo, que Deus quer, irmãos, nós não podemos nos apartar da palavra de Deus. Nós temos que alinhar a nossa vida com a palavra de Deus. E é essa a ênfase aqui. Você quer avançar? Você precisa alinhar a tua vida com a palavra de Deus. Deus não apenas manda avançar, Ele nos diz como avançar corretamente. Ou seja, o segredo não é a pressa, mas é a direção. Muitas vezes a Bíblia é citada como um mapa, como uma bússola. Ou seja, você tem uma direção. Imagina alguém numa terra estranha, sem um mapa, sem uma bússola, pode andar muito, mas nunca vai chegar no destino certo, porque nem sabe onde quer chegar. E aqui nós temos, irmãos, a palavra de Deus. Por isso, aqui fala sobre não deixe de falar das palavras, de meditar nela dia e noite, ou seja, o tempo todo, irmãos. A Bíblia, irmãos, é o nosso pão diário. Todos os dias nós temos que ler ela, meditar nela, viver ela, aplicar ela à nossa vida. É assim que nós avançamos. É assim que nós vencemos. Se você, irmãos, é alguém que ora bastante, irmãos, é alguém que leia a Bíblia bastante, com o tempo, irmãos, não tem como você continuar com um hábito ruim na sua vida. Ou com o teu caráter ruim, indisciplinado. Ou atrelado, convivendo com o pecado. Você não consegue. Se você ora todos os dias, se você lê a Bíblia todos os dias diante de um longo tempo, você não conseguirá ficar amarrado a um pecado. O maior fracasso para nossas batalhas, irmãos, é por causa disso. Os maiores fracassos da vida espiritual, irmãos, é por falta de comunhão com a palavra de Deus e falta de oração. É por causa dessa questão básica, e todos os outros pecados, a vida de derrota, a frustração, a vida errada, a vida errante, porque não aplica isso aqui. Não avança, está com a vida travada, amarrada, porque não leva a sério uma coisa tão importante, que é a palavra de Deus, a comunhão com a palavra de Deus. Você tem uma Bíblia? É isso que vai sustentar o teu avanço, irmão. A tua comunhão com Deus, a tua comunhão com a palavra. Se você depende só do culto, irmãos, o pastor pregando aqui alguma coisa para você aprender, é muito pouco para você ter uma vida de vitória. Se você depende só do grupo familiar, do grupo livre, que é explicado lá, é muito pouco para você viver em vitória. Não estou dizendo que essas coisas não são boas, nós entendemos que são boas e enfatizamos que devemos ter nossa comunhão com a igreja uns com os outros. É o nosso culto ao Senhor, a comunhão faz parte da essência da vida cristã, o nosso relacionamento com Deus e com os irmãos. Mas é o que eu estou dizendo, que se você depender só disso, que crente furreco que você é. Que crente medíocre que você é. Que crescimento, você vai ter 10 anos na fé e vai estar agindo como um adolescente ou como uma criança. Agora, se você orar e ler a palavra todos os dias, você vai avançar. Você vai crescer espiritualmente. Você vai ser maduro em Cristo. Vai saber viver um estilo de vida que é um culto a Deus, que honra, que alegra ao Senhor.
Você vai ser cheio do Espírito Santo, você vai ser uma bênção aonde quer que você esteja. Pode ser o pior trabalho, o pior ambiente, o pior chefe, os piores colegas de trabalho, mas você vai ser bênção. E você vai prosperar, irmãos, em qualquer lugar que você esteja, se você é um crente fiel. Lembra José do Egito? Aonde ele foi jogado, irmão, ele foi fiel. Na casa do Potifar, na cadeia, aonde ele estava, ele floresceu. Onde ele estava, Deus o abençoou, mesmo na prisão. Por isso que ele chegou a se tornar governador do Egito. Alinhe a sua vida com a palavra. Quem se alimenta da palavra de Deus pensa diferente. Quem se alimenta, quem lê a Bíblia todos os dias, reage diferente diante das situações. Vive diferente, trata o seu cônjuge diferente, trata os seus filhos diferente, trata o seu chefe diferente, trata os seus empregados diferente. Por quê? Porque conhece, irmãos, é tão cheio da palavra, é tão cheio de Deus, é tão cheio do Espírito Santo, que ele nem precisa fazer força, sabe? Aquilo já está tanto no coração dele, que ele está pensando como Deus pensa a respeito das coisas. Tem gente, irmãos, que crente se separando, casando de novo. Aonde está isso na Bíblia? Tem gente fazendo um monte de coisa errada, irmãos. Crente que está a Bíblia. Tem coisas que você tem que interpretar, mas tem coisas, irmãos, que está tão claro na Bíblia o que é certo, o que é errado, mas tem uns crentes que parece que nunca leram a Bíblia. Nós temos uma geração de analfabetos, queridos. Analfabetos da Bíblia. Estão 5 anos na fé, nunca leram a Bíblia inteira. Se você mandar, abre no livro de Jacó, eles vão procurar. Vão procurar. O livro de Filipe? Vão procurar também. Josué venceu os 31 reis, irmãos, porque ele obedeceu a Deus. Alinhamento com a palavra. Se nós queremos cruzar o Jordão, nós precisamos ter uma vida conduzida pela palavra de Deus. Avançar exige, irmãos, consciência da presença de Deus. Aqui entra a questão do temor, né? Versículo 9. Dá uma olhadinha no verso 9. Estamos no último versículo já? Estou indo muito rápido? Quer que eu demore mais? Cuidado, pastor, não vai para a carne, né? Fica no espírito. Fica no espírito que é melhor. Versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja e corajoso. Não se, nem se, pois o Senhor estará com você por onde você andar. Ô, glória! Não é uma bênção isso, irmãos? E se você quiser escapar de Deus, vai conseguir? Não, irmãos. Ainda que você queira negar a existência de Deus, a presença de Deus, mesmo quando você peca, Deus está lá. Ele não abandona você. Não fui eu que lhe ordenei. É uma nota de autoridade aqui tremenda da parte de Deus. Não, quando Deus manda, não importa, irmãos, a largura, a profundidade do Jordão. Não importa a altura das muralhas, quão grande Jericó é. Se a ordem veio de Deus, veio do trono, vai em frente. Como Deus vai fazer, eu não sei. Mas ele mandou Josué aí. E é Deus, às vezes é imprevisível como Deus vai fazer. Nós temos que ir. Tem muralha que cai, às vezes tem que pegar na espada, às vezes Deus dá vitória sem pegar na espada. O Deus que te chamou é fiel para completar a obra. E essa, irmãos, é a base de tudo. Deus não disse, vá sozinho. Deus disse, eu estarei com você. Irmãos, é isso. É isso. Presença de Deus. Josué não estava avançando baseado na sua própria força, mas na presença de Deus. Você não está sozinho. Essa é a grande palavra para nós hoje, irmãos. Eu sei que a gente, irmãos, vai começa a semana e tem tantas demandas, tantos desafios, tantos compromissos, tantas responsabilidades.
E quando começa a bater na porta e as coisas, situações de família, e a gente começa a se sentir às vezes no vale, mas você não está sozinho. No vale, você não está sozinho nesse problema que você está passando, enfrentando. Você não está sozinho, Deus está com você. E é isso, irmãos, que nos encoraja, é isso que nos fortalece no momento da dúvida, no momento da indecisão, ou até no novo tempo, Deus está presente. É isso que nos dá a certeza, a presença de Deus e que transforma o medo em coragem. Vamos ficar em pé? Quando Deus diz siga em frente, nós devemos nos levantar, nós devemos deixar o passado para trás, nós devemos avançar confiando nas promessas de Deus, nós devemos permanecer na palavra de Deus, nós devemos enfrentar o medo. Eu não sei exatamente como você está se sentindo, mas talvez você esteja se sentindo como Josué no começo, inseguro, incapaz, com medo. Isso é humano, é natural, mas existe algo sobrenatural quando nós olhamos para o Senhor. Quando nós temos a consciência da presença do Senhor conosco. E a palavra ênfase foi hoje: levante-se, eu estou com você. Seja forte e corajoso. Isso não é uma palavra de autoajuda, isso é uma palavra de Deus ajuda. O que é muito diferente. Totalmente diferente. Porque não é nós fazendo alguma coisa de confissão positiva, mas é promessa de Deus. Presença dele conosco. Quero, antes de orar ainda, pedir que você abra o seu coração diante do Senhor e avalie seu coração. Aonde você precisa avançar? Aonde você parou? Aonde você estagnou? Aonde foi que Deus mandou você olhar para frente, mas você não consegue avançar, não consegue abrir mão de algo que ficou para trás? O que te impede, irmão? Muitas vezes, irmãos, não é ninguém, não é nem o diabo, é nós mesmos nos auto-sabotando. O que te impede de avançar? Não é Deus, é o teu medo. Do que você tem tanto medo? Será que Deus quer que você continue assim com tanto medo? Tem uma canção que diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Uma das palavras que mais é repetida na Bíblia falam que tem 365 ou 366 vezes a palavra não temas. Tem um para cada dia do ano e um para o ano bissexto. Sabe por que tem tantas vezes isso? Porque Deus sabe que a gente tem medo facilmente. E é por isso que dia a dia a gente precisa de Deus. Dia a dia a gente precisa da palavra de Deus para não esquecer das promessas desse livro, deixar de meditar nisso. Onde você parou, que Deus já mandou você avançar? Na fé? No ministério? Talvez na vida profissional, na vida familiar? Onde você precisa avançar? Em decisões importantes que você sabe que precisa tomar? Em situações que você sabe que precisa realizar. Esses são aqueles momentos, irmãos, que nós temos que responder para Deus. E às vezes nós temos dificuldade em fazer isso porque isso nos compromete.
você decidir confiar no Senhor e se levantar e confiar nas promessas dEle, firme-se na palavra de Deus. Avance confiando nas promessas de que Deus está com você. Você acredita nisso? Vamos orar declarando isso para o Senhor? Vamos orar. Faça sua oração diante do Senhor. O Espírito Santo sondou o seu coração. E quando eu falo que o Espírito Santo sondou, ele já sabe tudo, mas ele quer mostrar a você. Alguma coisa ele mostrou para você em tudo isso. Essa é uma palavra muito pessoal, mas também coletiva para nós como igreja. Nós temos que avançar, amém, igreja? Deus está nos chamando a avançar. Nós estamos avançando muito na vida pessoal, nas coisas pessoais, mas no reino de Deus, nós estamos avançando no reino de Deus. Nós estamos avançando como igreja, nós estamos crescendo espiritualmente, nós estamos amadurecendo, nós estamos saqueando a casa do inimigo, nós estamos libertando pessoas em nome de Cristo. Nós estamos avançando como um exército, como cantamos no início do culto hoje. Nós estamos avançando na nossa ousadia de falar de Cristo, de falar de Jesus para as pessoas. Nós estamos avançando? Ou nós estamos estagnados, parados, esperando algo de Deus, para nos sentir preparados para fazer algo, assumir responsabilidade maior? Temos que responder para Deus hoje, irmãos. Temos que nos posicionar. Vamos orar. Senhor, obrigado porque nós temos esse registro santo na palavra. Não de homens perfeitos, mas de homens, Deus, que tão humanos quanto nós, tão falhos quanto nós, mas homens que foram desafiados, Deus, a situações tão perigosas até, Deus, mas que com medo, Deus, com dificuldade, Deus, ouviram a Tua palavra e obedeceram ao Senhor. E que relatos maravilhosos nós vemos na Tua palavra, esses homens, Deus, que diante das dificuldades disseram sim ao Senhor, enfrentaram leões, enfrentaram fornalha ardente, enfrentaram exércitos. Senhor, nós somos tão humanos, Deus, tão cheios de preocupações, de medos e ansiedades, mas é a Tua presença, Deus, que nos faz novas criaturas. É a Tua presença, é o Teu Espírito Santo em nós que nos lembra quem nós somos em Ti, que nos lembra que com o Senhor e no Senhor nós somos mais do que vencedores. Nós somos lembrados nisso nessa noite, Deus, que nós somos chamados, Deus, a avançar, não a permanecer, não a ficar olhando para trás, mas avançar diante daquilo que o Senhor tem para nós. Nós não queremos conquistar aquilo que o Senhor não quer para nós. Não, livra-nos disso, Senhor. Nós queremos conquistar aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. A Tua palavra afirma que o Senhor começou uma boa obra e há de concluir até o dia de Cristo Jesus. Deus, eu não conheço os Teus planos para cada um aqui, mas a Tua palavra é muito clara, dizendo que o Senhor tem planos e propósitos para cada um de nós. Nós queremos avançar dentro da Tua vontade, Senhor. Nós queremos avançar na intimidade contigo, no relacionamento contigo, no conhecer a Tua palavra, no ouvir a Tua voz, no entender, Deus, no obedecer ao Senhor, no servir ao Senhor com alegria. Ó Deus, nós queremos ser mais que vencedores por meio de Cristo. Nós queremos viver essa vida abundante que não é utopia, porque o Senhor diz que veio para que tenhamos uma vida abundante, essa vida cheia do Teu Espírito Santo, essa vida cheia do fruto do Espírito Santo através da nossa vida, Deus. Essa vida, Deus, cheia da alegria do Senhor, mesmo em meio às lutas da vida, mesmo em meio à dificuldade. Queremos estar como Paulo e Silas na cadeia, louvando ao Senhor, mesmo em meio à dor, mesmo em meio às tristezas. Queremos, Deus, avançar com coragem, Deus. Que o Teu amor venha lançar fora todo o medo, Deus, dos nossos corações. Nessa noite, Espírito Santo, nós oramos e pedimos a Ti, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, lança fora todo o medo, Senhor.
Liberta aquele que está amarrado ao passado, Deus, aquele que tem medo de tentar de novo, que tem medo de avançar. Liberta, Senhor, aquele que enterrou os seus dons espirituais. Oh Deus, desperta, Deus, quem está dormindo, Senhor. Abre os olhos para que vejamos o mundo espiritual, para que vejamos as coisas do Senhor, para que possamos olhar para esse mundo como o Senhor vê. Em nome de Jesus, Espírito Santo, faz algo no nosso coração. Move, Senhor Deus, para que não sejamos engolidos por esse mundo, Deus, que não sejamos como esse mundo, Deus, mas sejamos diferentes, que possamos andar contigo, Deus, para que o Senhor possa realmente, Deus, através de nós viver a tua vida, e que assim, Deus, o Senhor seja exaltado, o Senhor seja adorado, o Senhor seja engrandecido. Deus, que possamos realmente crescer, Pai, que possamos avançar diante daquilo que é a tua vontade para cada um de nós, mas como igreja também, Deus, que possamos avançar, Deus, como o reino de Deus que chegou a nós, possamos avançar, Deus, e levar, Deus, a mensagem do Evangelho, e que muitas pessoas possam conhecer a Ti, Deus, que aqueles da nossa família que estão longe, que estão perdidos, que os nossos vizinhos, nossos colegas conheçam ao Senhor,